Excelentíssimos senhores e excelentíssimas senhoras, muito boa tarde. Sejam bem-vindos à sessão comemorativa do primeiro aniversário da IP Santarém International. Em nome do Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, professor Dr. Helder Pereira, declaro aberta a sessão. Ao longo desta tarde, muitas serão as intervenções que irão enriquecer esta cerimónia. Iremos ouvir a primeira comunicação proferida pelo Sr. Diretor da Escola Superior de Educação, Dr. Nuno Bordal Pacheco. Ora viva, muito boa tarde. Estou um bocado surpreendido, não sabia que tinha que fazer uma comunicação, mas então eu comunico-vos que não vou fazer nenhuma comunicação. Limito-me, obviamente, a exercer com muita honra e muito prazer e espero que não abusar do meu estatuto de anfitrião, desejar a todos os colegas que estão aqui presentes, a todos os estudantes, a todos os convidados, a todas as entidades que connosco colaboram cotidianamente, como é o caso aqui da Câmara Municipal de Santarém, desejo as boas-vindas a esta escola que conhecem, escola essa que está intrínseca e profundamente empenhada num processo de internacionalização. Escola que aproveita a oportunidade para dar os parabéns ao meu colega Zé Rodrigues por todo o trabalho que tem efetuado à frente da International School. Escola essa que aproveita para dizer que esse empenhamento no processo de internacionalização não passa por uma declaração de amor, passa por uma prática de amor. E a nossa prática de amor é termos 10% de estudantes internacionais, a perspectiva é essa que está a aumentar e que, portanto, estamos, como disse, de alma e coração, num processo de internacionalização, a oferecer todos os nossos préstimos a todas as unidades orgânicas do Instituto, aos seus serviços centrais, a oferecer todos os nossos préstimos e know-how, porque os nossos préstimos traduzem-se, sobretudo, em know-how, a favor de todo um processo que estou convicto que é um dos vetores determinantes de um futuro que queremos que é próspero do Instituto Politécnico de Santarém. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Sr. Professor. Seguida, usará da palavra a Sra. Professora Doutora Madalena Teixeira, Presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Educação do nosso Instituto e membro da Comissão Coordenadora da IP Santarém. Obrigada. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, o excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, o excelentíssimo Sr. Coordenador do Instituto Politécnico de Santarém da International School, o excelentíssimo Sr. Diretor da IES, excelentíssima Senhora Vereadora da Câmara, excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra. Gostava ainda de cumprimentar especialmente o nosso representante dos estudantes internacionais, Usual, bem-vindo, e cumprimentar todos os presentes que estão aqui neste auditório conosco no dia de hoje. Muito boa tarde. Então, eu tenho que começar por dizer que é com muita satisfação que me encontro reunida aqui convosco para comemorar o primeiro aniversário da International School do Instituto Politécnico de Santarém, que, tendo um ano de vida, um ano de existência, evidencia já resultados que nós consideramos muito positivos, mas sobre isso haverá aqui alguém que fala com outro conhecimento deste assunto. Queria, no entanto, dizer que estes resultados acabam por funcionar para nós, enquanto Comissão de Coordenação desta escola, acabam por funcionar para nós como motivadores para continuarmos a trilhar o caminho a que nós nos propusemos e que efetivamente se tem revelado gratificante.
Assim, e enquanto membro da Comissão de Coordenação da International School, gostaria de partilhar convosco algumas ideias e tecer algumas considerações no que refere à língua portuguesa. Afinal de contas, muito se tem falado sobre a língua portuguesa, sobre a sua internacionalização, muitas têm sido as polémicas que existem em torno da língua portuguesa, afinal de contas fala-se português em Portugal e fala-se onde mais? No Brasil fala-se brasileiro, fala-se português do Brasil e afinal de contas os países que fazem parte da CPLP fala-se português como segunda língua, como língua oficial, como língua de herança, enfim. Sobre estes aspectos terei então algumas considerações. Eu queria dizer que sinto que neste momento estou num centro de partilha não só com todos os portugueses, não é? Uma vez que todos nós falamos portugueses, mas também com angolanos, com brasileiros, com cabo-verdianos, com guineenses, com moçambicanos, com santomenses e com timorenses. Estão aqui os 8 representados. E por que razão é que eu digo que sinto que estou num momento de partilha? Porque efetivamente nós temos em comum a língua, o uso da mesma língua, independentemente dela ser língua materna, ser língua de herança, ser língua segunda, ser língua de escolarização, enfim, independentemente da terminologia que os linguistas muitas vezes arranjam, eu diria que por questões metodológicas, para mais facilmente poderem trabalhar determinados aspectos, mas que ao fim e ao cabo, em termos práticos, acaba por se resumir tudo na língua portuguesa. Queria ainda dizer que o facto de todos nós usarmos a mesma língua e de termos em comum a língua portuguesa, que ela se reveste de matrizes identitárias, não é? Que acabam por caracterizar cada povo, ou seja, elas são distintas. Não é por, no Brasil, se falar português com a variedade brasileira, que nós podemos dizer que não tem nada a ver com o que se passa no Brasil, ou que não tem nada a ver com o que se passa em Portugal. Nós temos conhecimento de algumas políticas linguísticas que inclusivamente foram levadas a cabo pelo antigo presidente Lula, no sentido de promover e difundir o brasileiro, digamos assim. Agora, não é de maneira nenhuma no Brasil se falar português com determinadas características que eu considero que lá não se fala português. Então, o que diríamos nós dos portugueses que vivem, por exemplo, nos Açores, que vivem, por exemplo, na Madeira, e nem precisamos de ir para as ilhas. Estou ali a olhar para o meu colega Jorge Camacho, que é de uma das ilhas, não é? E não precisamos de ir para as ilhas, basta irmos, por exemplo, para a zona norte do país ou para o sul, e no centro encontramos aí sempre diferenças. Portanto, é indiscutível que estas diferenças tornam cada nação como única, ou seja, ninguém perde a sua identidade por se falar português em cada um destes 8 locais que eu referi. Agora, notem bem que as variedades linguísticas que facilmente se identificam no falar de cada país e dentro de cada país não devem ser encaradas de modo nenhum, e não são, em meu entender, como obstáculos à promoção e difusão da língua portuguesa. Ou seja, então nós podemos pensar da seguinte forma, mas afinal, qual é o português que nós vamos ensinar? Nós estamos em Portugal, vamos ensinar o português como se fala no Porto, vamos ensinar o português como se fala em Santarém, que também tem as suas especificidades? Não, antes pelo contrário. E enquanto linguista e do ramo da sociolinguística, considero que efetivamente essas diferenças não se traduzem num obstáculo, mas antes pelo contrário, elas são sem dúvida o resultado de que a língua funciona ainda que tenha todas estas variedades, ou seja, só é obstáculo se as pessoas quiserem. Todas estas diferenças mostram que a língua pode funcionar, pode ser promovida, pode ser difundida com todas estas diferenças, com todas estas variedades. Isso soa-me por vezes a uma desculpa. Que é um argumento utilizado indevidamente, a meu ver. E isso é a prova de que a língua é dinâmica e que ela funciona, e funciona porque nós falantes é que as fazemos funcionar, e tudo isto acaba por se traduzir num património de riqueza imensurável, não é? Se nós repararmos, eu referi ainda há bocado 8 nacionalidades,
Falámos de 8 países que estão em cantos do mundo diferentes, eu diria assim, e afinal de contas temos esta unidade na diversidade, eu diria. Defendo acerrimamente, portanto, que somente uma visão democrática da língua, e agora deixem-me que vos diga, do uso dessa língua, é que pode contribuir para a promoção e difusão efetiva do português. Porque se as pessoas começam a pensar, como eu dizia há pouco, qual é o português que se vai falar, não é? E afinal, nós, em Portugal, quando recebermos alunos brasileiros, temos que lhes fazer uma espécie de lavagem para eles passarem a falar como nós. Não, eles não têm que falar como nós porque eles também falam português. Falam de outra variedade. E o mesmo acontece quando vai um português ao Brasil. Sublinho, todavia, que só uma política linguística, e efetivamente tem que haver uma política linguística concertada entre estes 8 países que falam português, é que pode contribuir para projetar nações, culturas e a língua, obviamente. O Plano de Ação de Brasília, o Plano de Ação de Lisboa e a Universidade Pedagógica de Moçambique e o Instituto Internacional de Língua Portuguesa deram já os primeiros passos. Note-se que, inclusivamente, neste último caso, portanto, a Universidade Pedagógica de Moçambique e o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, foi assinado um protocolo que tem por objetivo disseminar a internacionalização da língua portuguesa, tendo em conta, e vejam agora, a diversidade de culturas dos falantes de Moçambique. Sim, é que quando nós às vezes dizemos o português africano, o africano não há um português, nós temos vários países em África e cada um com as suas especificidades. Caso este projeto, portanto, portanto, foi um acordo assinado na segunda metade de 2015, e caso este projeto seja aprovado pelo Parlamento moçambicano, integrar-se-á no português falado em Moçambique léxico e expressões regionais que trarão especificidades caracterizadoras à realização linguística dos moçambicanos. Ora, não há aqui qualquer problema, e notem bem que o português não é a língua materna dos moçambicanos, não é, como sabem. Outro passo merecedor da minha atenção foi o facto de, na Assembleia Geral das Nações Unidas, também este ano e recentemente, os presidentes de Moçambique, de Timor-Leste e do Brasil, o presidente interino da Guiné-Bissau, o vice-presidente de Angola, o primeiro-ministro de Cabo Verde e os ministros dos negócios estrangeiros de Portugal e de São Tomé e Príncipe e também da Guiné-Bissau, que também esteve presente, foi o facto de eles terem discursado em português, o que é muito importante. Por vezes nós notamos em termos políticos, porque acabamos por dizer que é quem está aí em cima, não é, que deve começar por dar um exemplo, que podia realmente nas suas aparições em público usar esses momentos para promover a sua própria língua. Efetivamente, o povo português, para além de lhe ser reconhecido que acolhe muito bem as pessoas, não é? Também tem sempre a tendência de tentar sempre falar a língua do outro. Eu estou convencida que a isso se deve, ou seja, a uma educação auditiva que o povo português tem desde criança, porque se repararem, agora infelizmente já vão começando a acontecer menos situações dessas, mas logo nos desenhos animados não havia muitas dobragens. E enquanto há uma série de países, seja em desenhos animados, em filmes, até algumas peças de telejornais, tudo está dobrado, em Portugal isso não acontece assim com tanta frequência, o que faz com que o ouvido acabe por ser educado e por ser receptivo à combinação de outros sons, não é? E talvez essa seja uma das razões que leva a que o povo português, para além da aprendizagem, não é, que faz, em termos formais, também tenha facilidade em tentar falar a língua do outro. Eu penso que aqui que não será segredo para ninguém, acho que já toda a gente ouviu aqui alguém que conhece dizer que sabe falar espanhol, por exemplo. E se calhar aquilo que se fala é espanholês, não é? Que será ali assim uma mistura do espanhol com o português e dá-se aquele sotaque, não é? Lá está, como nós conhecemos a combinação dos sons e quase que estamos a falar espanhol. Então, esta ação teve precisamente por objetivo
serem os responsáveis a darem o exemplo e a estimularem o uso da língua portuguesa. Claro que não fizeram isto gratuitamente. A finalidade é que o português passe a ser língua oficial da Organização das Nações Unidas também. É nesta diversidade intercontinental e global que importa afirmar o português enquanto língua de internacionalização e de futuro, dando a merecida sustentabilidade aos seus já 250 milhões de falantes, em termos de reconhecimento científico, económico e de trabalho. E vejam se não, nós que temos uma carreira académica, quando somos avaliados, eu pergunto, é uma pergunta retórica, diga-se, o que é mais valorizado? É um artigo que está escrito em língua inglesa ou um artigo que está escrito em língua portuguesa? Todos nós sabemos a resposta, não é? E, portanto, é importante que a língua portuguesa seja reconhecida. Para tanto, para que isto aconteça, é sem dúvida fundamental que falantes de outras línguas interiorizem de que também é importante saberem falar português. Porque às vezes pensa-se, não, português não é a língua maioritária, não vale a pena. Não, é importante saber falar português. Ela não é a língua maioritária na Europa. Agora, se nós pensarmos em termos globais e intercontinentais, então nós sabemos que o português é uma das línguas maioritárias. Além disso, ressalta ainda que a existência de alunos falantes de outras línguas em escolas portuguesas é uma realidade contundente e da qual a comunidade docente não deve nem pode aliar-se de maneira nenhuma. Cada vez nós temos mais alunos estrangeiros a chegar às escolas portuguesas. E falo estrangeiros e há de diferentes nacionalidades. Prova dessa existência, a importância da existência de diferentes culturas e de diferentes saberes nas escolas do nosso país. Ou seja, não é porque aquele aluno, por exemplo, vou dar um exemplo que ainda tive a oportunidade de experienciar hoje de manhã num local de estágio, havia um aluno, um menino de nacionalidade chinesa, e ele estava a ter dificuldade com a língua portuguesa, claro, porque esse aluno, o tipo de ensino que se faz da língua portuguesa tem que ser diferente, porque os outros meninos são falantes de língua portuguesa como língua materna, portanto têm conhecimentos implícitos acerca da sua própria língua, ainda que não consigam pensar e refletir acerca dela. O menino chinês não tem, como é óbvio, assim como nós também não teríamos na situação inversa. De facto, as cerca de 100 nacionalidades de alunos que frequentam instituições de ensino em Portugal não é um fator que possa deixar a política educativa do país inerte. Tendo por base que uma língua é um meio, eu diria, de comunicação interdisciplinar que permite o diálogo de vários saberes, sendo-lhe atribuída por essa razão valores pluriculturais e pluridimensionais, urge a necessidade de uma consciencialização por parte das instituições dirigentes, norteadora de uma didática que seja simultaneamente conciliadora e integradora para falantes que têm o português como língua não materna. É neste contexto que a International School do Instituto Politécnico de Santarém cria uma oferta formativa que compreende cursos de português para estrangeiros, intensivos, de nível de mais curtos, 30 horas, de nível A1 para alunos Erasmus, e outros de 180 horas, que almeja que os seus alunos atinjam o nível B1 para estudantes internacionais. Assim, uma outra nota recai forçosamente na formação de professores. Os professores de português como língua estrangeira não devem encarar a sua prática pedagógica como mais uma vertente do multilinguismo, mas sim como plurilinguismo. Isto é, devem perspectivar a coexistência de duas ou mais línguas numa mesma turma, culminando essa realidade de línguas em contacto no desenvolvimento da competência comunicativa de cada sujeito, na medida em que essas línguas e culturas não ficam armazenadas em comportamentos mentais rigorosamente separados. Finalmente, e no seguimento desta linha de orientação, aproveito para comunicar que o Instituto Politécnico de Santarém, na Escola Superior de Educação, vai acolher a 6ª edição do Simpósio Mundial de Estudos da Língua Portuguesa em outubro de 2017, tendo já confirmadas participações de colegas dos 4 continentes.
E eram estas considerações e estas ideias que eu gostaria de partilhar convosco. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada, Sra. Pela lição. Vamos ouvir a Sra. Vereadora do Desporto e da Educação Municipal de Santarém, apresentação da nossa cidade, da Câmara Municipal da nossa cidade, Doutora Inês. Muito obrigada, muito boa tarde. Cumprimento o Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, Dr. Hélder Pereira, e permita-me que na sua pessoa cumprimente a ilustre mesa que compõe este nosso painel de hoje, bem como o afetuoso auditório que hoje temos entre nós. Permitam-me, numa parte mais informal, cumprimentar cada um de vós, todos em geral e cada um de vós em particular, e dizer que efetivamente estava aqui a refletir que já me sinto entre a família do Politécnico de Santarém e queria efetivamente agradecer sempre o carinho, a dedicação e a gentileza com que cada um de vós me recebe nas vossas instituições e Dr. Hélder Pereira agradeço que também transmita ao nosso Presidente do Instituto, Professor Dr. Jorge Justino, que realmente a Câmara tem esta deferência a fazer, que é agradecer ao Politécnico sermos sempre um dos parceiros dos vossos projetos e sermos já parte da família do IPS Santarém. Muito obrigada a todos. Agora, de uma forma um pouquinho mais formal, passo a ler uma mensagenzinha apenas de felicitação pelo aniversário e pelo trabalho que tem sido desenvolvido. É certo que a celebração dos aniversários das instituições são sempre momentos coletivos em que expressamos sentimentos de partilha, de orgulho, de profundo reconhecimento pelo que se alcançou, mas sobretudo e também com a responsabilidade de apontar novos rumos, novos desafios e projetar o futuro. Mas celebrar o primeiro ano é efetivamente, tem efetivamente um significado ainda maior, porque é o primeiro ano de existência, o ano em que maiores dúvidas se levantaram, o ano em que se afirmaram as convicções, as motivações e o empenhamento e a competência de todos quantos constituem as equipas que levam a bom porto o trabalho em prol dos nossos jovens. Portanto, temos mesmo é que celebrar a primeira velinha, ainda de uma forma mais especial e afetiva. O futuro prepara-se hoje aqui com estes jovens que têm a plena convicção de que aprender hoje não é apenas assimilar conteúdos, mas criar possibilidades de novos mundos na participação ativa nesta aldeia global, mas já com um caráter local, como cidadãos não delimitados por fronteiras territoriais, mas sim como cidadãos que constroem e partilham a esperança desses mundos por vir. Por isso, se o presente e o futuro nas sociedades desenvolvidas passam pela comunhão e partilha de diferentes formas de educação e formação, pela ideia que o capital humano, seja intelectual, estrutural ou relacional, são os bens mais preciosos, não temos reservas em afirmar que a persistência do trabalho inovador e diferenciador deste estabelecimento de ensino superior e agora da International School é um orgulho para o nosso município. Portanto, apresentando os cumprimentos, as felicitações do Sr. Presidente Dr. Ricardo Gonçalves, que infelizmente hoje não pode estar connosco, reitero as felicitações a toda a equipa, na pessoa do Sr. Professor Dr. José Rodrigues, pelo trabalho que têm desenvolvido e, mais uma vez, dizer, nós, município, estaremos sempre disponíveis para colaborar convosco nos vossos projetos e na prossecução deste trabalho em prol da nossa juventude. E, por fim, finalizo dando aqui um particular ênfase aos nossos alunos, porque no fundo nenhum destes projetos ou nada disto faz sentido se não forem os nossos alunos a acreditar nos nossos projetos. Fala português? O João. Welcome to Santarém. Thank you. We are very happy you are here, so enjoy it and be happy in our city. Thank you. Welcome. Obrigado.
Muito obrigada pela vossa atenção. Daqui a um ano cá estaremos para celebrar o 2º aniversário com mais alunos internacionais e com projetos de elevado orgulho para o Conselho e para todos nós, família do Politécnico. Muito obrigada, um bem-aja a todos. Muito obrigada, doutora Inês. É com grande alegria que verificamos que a Câmara Municipal de Santarém tem apoiado o IP Santarém em todos os seus projetos, nomeadamente no da IPSIS, apoiando e inserindo os alunos estrangeiros na comunidade. Vamos ouvir com muita atenção a experiência do representante dos alunos internacionais do nosso Instituto, o João Dacal, que está de parabéns porque aceitou o nosso desafio e vai falar em público pela primeira vez em português. Vamos ouvi-lo com muita atenção. I'm trying to pronounce my Portuguese as much as I can. I've prepared a small speech, so I hope it's going to be good. Olá, boa tarde a todos. O meu nome é Ujjwal Dacal, venho do Nepal. He estudado na licenciatura em Negociações Internacionais da Escola de Superior de Gestão e Tecnologia deste Instituto. É com muito prazer que partilho a minha experiência convosco. Estar em Portugal e estudar no IP Santarém tem sido até agora uma das melhores decisões que fiz na minha vida. Estou contente e satisfeito com o método e ensino dos professores e com as matérias. Também a atitude do staff que trabalha no gabinete das IP Santarém International School, que têm sido sempre atenciosos e disponíveis. Por último, estou ansioso para aconselhar melhor Portugal e nosso IP Santarém. Muito obrigado. Bravo. Eu não falaria melhor em nepalês. Parabéns, o português está muito bom. Agora em nepalês, para nós aprender. Muito obrigado, João, por teres aceito este nosso desafio. E para o ano temos a certeza que possivelmente serás a apresentar esta sessão. E vamos ouvir a intervenção do Sr. Coordenador da IP Santarém International, o Dr. José Rodrigues, para o balanço das atividades e dos objetivos alcançados pela IPSIS ao longo deste primeiro ano de existência. How you say good afternoon. Good afternoon. Subaprovado. Boa tarde. Desculpem esta informalidade de levantar dali, mas eu gosto de me esticar um bocadinho e a linguagem corporal também conta. E de facto este é um momento muito particular e, como devem compreender, eu sinto-me relativamente emocionado pelo facto de estarmos aqui a comemorar o primeiro ano da International. Eu quero agradecer ao Ujjwal, muito obrigado pelas palavras, são muito boas para nós. Queres que fale em inglês? Em nepalês, obrigada. Em nepalês, não. Tanyamar. Obrigada em nepalês. Tanyamar. Isto não é difícil. Bom, aquilo que eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença aqui, agradecer ao Sr. Vice-Presidente por estar disponível para presidir esta sessão, naturalmente, ao Professor Nuno Ferreira para estar aqui também, de alguma maneira, a partilhar connosco o seu know-how relativamente às questões da internacionalização e do recrutamento. A doutora Isabel Barroso, Inês Barroso,
presença nesta atividade e, portanto, é um prazer imenso. Muito obrigado. Ao colega Nuno por nos ter recebido aqui nesta sua casa e dos seus colegas, e aos meus colegas, particularmente à professora Madalena Teixeira e à professora Susana Franco, da Comissão Coordenadora da IPSIS, que estão disponíveis e sempre estiveram disponíveis para nos ajudar aqui neste trabalho. Quero também agradecer a presença de todos os colegas aqui presentes, da escola, dirigentes, docentes, não docentes, alunos, convidados. De facto, é um prazer imenso ter-vos cá. Comunicação social, porque efetivamente estes momentos têm valor quando nós partilhamos com os outros. E não quero deixar de transmitir esta minha emoção para convosco, esta minha sensibilidade, este meu agradecimento. Impõe-se, naturalmente, dizer-vos aqui 2 ou 3 palavras daquilo que é o nosso entender, a nossa estratégia, o nosso esforço relativamente ao que foi este ciclo do primeiro ano e aquilo que será o futuro. Como sabem, a International School iniciou-se com a minha nomeação a 5 de janeiro de 2015, faz um ano. E por despacho do Presidente, o professor Jorge Justino, a missão da International School orienta-se em 3 grandes vetores. Um, que é a internacionalização, no sentido de dar corpo àquilo que é o desenvolvimento, a estratégia de internacionalização do Instituto Politécnico de Santarém. Outro, que é a formação, programas de formação dos estudantes internacionais, e um outro, que é o recrutamento propriamente dito, ou seja, trabalhar no sentido de poder angariar mais alunos, particularmente estudantes internacionais. Na primeira apresentação pública que fiz daquilo que era o nosso projeto, eu apresentei-vos 4 valores, ou 4 palavras, 4 conceitos que sustentavam os valores que o nosso trabalho iria ter. E eu repito esses 4 conceitos. Cooperação não é só com os países externos, nem é só com os outros estrangeiros, nem só com os exteriores. Cooperação com o meu colega do lado, o meu parceiro do departamento ao lado, da minha escola ao lado, o meu colega de equipa, ou de departamento, ou de gabinete. Cooperação, partilha, não é? Portanto, envolvimento num projeto comum. Desafio. Como vocês sabem, continua a ser um desafio muito grande recrutar alunos, montar programas internacionais. O respeito pelas diferenças culturais, a cultura. Eu penso que ficou claro aquilo na intervenção da professora Madalena Teixeira, apesar de estarmos todos no mesmo, digamos, ambiente de língua portuguesa, as diferenças culturais são evidentes. Nem vale a pena dizer eu próprio aqui alguma consideração sobre a matéria, mas o respeito pela diferença é de facto um valor fundamental. E a globalização. Como disse a doutora Inês Barroso, neste mundo global e local, não é? Santarém e de Rio Maior, em que este Instituto e esta organização intervém, já não somos mais sozinhos, não somos mais os portugueses, somos os cidadãos do mundo e, portanto, este sentido global que as tecnologias nos proporcionam, que os meios de comunicação e de circulação proporcionam, é outro dos valores que nós sustentamos aqui. E por isto tudo, o valor fundamental, digamos, o projeto desta International School, e que eu procuro imprimir, e espero que seja sentido por todos vós, é um projeto humanista, é um projeto de desenvolvimento da sociedade. E nesse sentido assenta nas pessoas. E é por isso mesmo que estes aniversários têm que ser feitos. Porque há pessoas que se envolvem, porque há pessoas que acreditam, há pessoas que se esforçam, que há pessoas que, mesmo contra os indicadores de eficiência ou eficácia que muitas vezes nós encontramos para justificar as nossas estratégias, têm vontade de desenvolver iniciativas e projetos. E eu quero prestar aqui publicamente homenagem às pessoas que têm participado neste projeto de forma ativa e direta. Vânia Fernandes, como vocês
conhecem, a Antonieta, a Susana Franco, a Madalena Teixeira, e está ali o meu colega Ramiro, que não se escapa, porque, como sabem, o colega Ramiro Marques, que foi membro da Comissão Coordenadora da International School desde o seu início, e por força dos diversos compromissos que certamente sabem que tem, não pôde acompanhar e nos últimos tempos acabou por ser nomeada outra pessoa, nomeadamente a professora Madalena Teixeira. Também são estas pessoas que no CERN próximo da International School têm trabalhado, e eu quero desde já manifestar o meu agradecimento a todos os colegas que têm estado disponível a horas e fora de horas para ajudar no desenvolvimento deste projeto. É evidente que isso não se esgota esta equipa próxima. Há todo um conjunto de colegas, desde a presidência, presidente, vice-presidentes, estão aqui os dois, a todo o staff, técnicos dos diversos setores e segmentos e departamentos que têm trabalhado connosco, na proximidade dos processos administrativos, que eu quero também agradecer. Mas quero agradecer, sobretudo, aos dirigentes e aos docentes das escolas, porque a formação de estudantes internacionais só acontece se, efetivamente, as escolas, os seus dirigentes e os docentes e o seu staff também estiverem disponíveis para este desafio. E, em particular, quero agradecer o esforço que a Escola de Gestão fez, porque, efetivamente, a Escola de Gestão tem o impacto maior neste ano relativamente às atividades que nós temos. Portanto, meus colegas, quero, de facto, deixar aqui expressamente essa agradecimento. Obrigado. Bom, e pode-se dizer que ao fim de um ano, eu devo dizer que de facto eu fui nomeado em janeiro, como vocês sabem, e só iniciámos o processo ou melhor, só fechámos o processo, a ronda com os diretores das escolas e da oferta formativa no final de fevereiro. Só conseguimos em março começar a aparecer, março e abril, junto do mercado, o que quer dizer que só em maio é que efetivamente nós oferecemos alguma coisa em termos de mercado de oferta formativa internacional. Portanto, podemos dizer que de maio até agosto tivemos mais de 100 candidaturas. Imaginem a quantidade de trabalho que isto é, não é? Portanto, são 100 processos com todos os requisitos que isso tem, 110 processos de candidatura, que infelizmente não se consubstanciaram todas em matrículas. Tivemos 13 matrículas entre licenciaturas e mestrados, o que é pouco, mas efetivamente. Países que escolheram Santarém para vir, pessoas de países como Nepal, Paquistão, Filipinas, Indonésia, Camarões, Nigéria, Angola, Moçambique, São Tomé, Brasil, Líbia, Arábia Saudita, enfim, Canadá, Índia. Portanto, países que tivemos candidaturas destes países todos, sem um esforço significativo e sem um investimento significativo em termos daquilo que é a promoção da oferta formativa. Isto obrigou-nos a de facto, a um desafio muito grande, portanto, interno, uma organização interna que não estava preparada para este tipo de embate, a emitir recibos em língua inglesa, comunicar por telefone diretamente com os candidatos em língua inglesa, traduzir regulamentos de acesso de português para inglês quando as próprias páginas do Ministério do Ensino Superior estavam em português, os próprios formulários de acesso na página em inglês do Ministério estão em português. E, portanto, nós tivemos de fazer aqui um esforço que foi titânico, na minha opinião, e que merece ser valorizado por todos os colegas que participaram neste esforço
administrativo, de regulamentação, de estruturação daquilo que é o serviço ligado à matrícula e estes processos académicos, académicos e financeiros. A questão do pagamento, um pagamento de uma taxa ou de uma propina ou de um valor do Nepal, não é? Para Portugal, as taxas que se pagam interbancárias, todos estes processos, fazer o tracking deste processo do ponto de vista contabilístico, isto não é complexo, mas é preciso que a estrutura esteja preparada. E nós, de facto, não estávamos preparados. E, portanto, viemos progressivamente resolvendo estas questões. Ora bem, culminou em novembro deste ano, com a aprovação pelo Presidente do Regulamento Interno da International School. Temos neste momento um Regulamento Interno, com os órgãos estruturados, Comissão Coordenadora, o coordenador com as competências identificadas, o gabinete técnico, o colégio dos coordenadores de curso, enfim, a estrutura funcional, orgânica, está neste momento aprovada. Neste momento temos também já aprovado por despacho a constituição do júri do estudante internacional, do qual o coordenador da IPSIS é o presidente do júri, e, portanto, pode articular também este processo com alguma facilidade. Portanto, houve aqui, de facto, um trabalho de desenvolvimento significativo, não é? Em termos da oferta formativa, nós fizemos uma oferta formativa em língua inglesa o ano passado. Foi possível, como sabem, mas iniciámos. Isso foi um risco muito grande para as escolas que iniciaram. Esse risco está a ser resolvido agora, como sabem, não é? Com as dificuldades todas que daí advêm. Portanto, foi um teste, vamos dizer assim, um ano zero, que serve claramente para nós percebermos quais são os limites que podemos, de facto, desenvolver. Programámos e executámos um curso de verão. Pela primeira vez, o Instituto conseguiu pôr em marcha um curso de verão, naturalmente com poucos alunos ainda, mas espero que este ano seja, de facto, bastante melhor. Organizámos cursos de língua, em língua portuguesa, como disse a professora Madalena Teixeira, em cooperação com a Escola de Educação, quer para os alunos Erasmus, cursos de curta duração, quer o arranque com o curso anual de língua portuguesa para estrangeiros. Promovemos a formação de língua inglesa para o atendimento, para o pessoal não docente, ganhar competências para poder relacionar-se com os estudantes estrangeiros. Foi um sucesso, como sabem, não é? Organizámos algumas atividades, como o Dia do Estudante Internacional, o Welcome Day, e partilhámos com o Gabinete da Mobilidade ações e intervenções na Semana Internacional do Instituto. Promovemos internacionalmente também a oferta formativa do Instituto. Mobilizámos o Centro de Informática para o desenvolvimento da página do Instituto, a fim de podermos colocar alguma informação online relativamente àquilo que é o conhecimento da nossa informação. E, sobretudo, no final, fazendo um balanço financeiro desta atividade, apesar de nós não termos um budget inicial, não é? Podemos dizer que aquilo que foi gasto o Instituto acabou por ter receita no mesmo valor daquilo que foi gasto e, portanto, pode-se dizer que o saldo não é negativo, do ponto de vista de uma certa análise financeira. Ora bem, isso até se pode chegar à conclusão que o último ano, ou este ano, foi um ano, de facto, positivo. E, de facto, foi. Embora nós tivéssemos criado, em dado momento, uma expectativa que poderia ser, de facto, digamos, um ano excepcional de grande recrutamento. Julgo que esse ano terá que ser agora. Portanto, o ano passado foi um ano de experimentação, um ano de abordagem ao mercado, de conhecimento de parceiros e julgo que neste momento existem condições para nós termos, de facto,
um trabalho com objetivos mensuráveis, não é? Neste momento nós entregamos à Presidência do Instituto um plano de atividades para o ano em causa, um budget, um plano de execução orçamental, que certamente a Presidência irá integrar dentro daquilo que acha razoável no seu plano de atividades. As escolas mobilizaram-se mais, nós temos neste momento 4 licenciaturas e 4 mestrados disponíveis para oferta em língua inglesa. Portanto, temos neste momento, à exceção da Escola de Saúde, todas as outras escolas disponibilizaram um curso de licenciatura e um curso de mestrado para a formação em língua inglesa. E temos toda a oferta formativa em língua portuguesa para alunos que tenham essas condições de acesso, não é? Portanto, no fundo, isto poderá configurar, se nós admitirmos que são 8 turmas a 35 alunos, 280 vagas na formação em língua inglesa, mais cerca na ordem dos 250 vagas ou 300 vagas suplementares nos cursos de formação portuguesa. Ora, como eu disse hoje de manhã numa reunião, se nós conseguíssemos, se estas vagas fossem todas cheias, o Instituto ganhava mais 500 alunos. Isso ia ser um caos, na minha perspectiva. Acho que dificilmente conseguiríamos suportar 500 alunos estrangeiros aqui no Instituto. Mas se nós tivéssemos pelo menos um 10% ou 15% destas vagas ocupadas, eu penso que seria excelente. Portanto, temos aqui uma expectativa, de facto, de aumento do número de alunos, embora, naturalmente, esse aumento deveria ser gradual, a fim de nós conseguirmos dar resposta àquilo que é, enfim, o crescimento do Instituto. Eu posso dizer que no próximo ano letivo nós procuraremos também desenvolver os cursos de formação de língua, quer para o staff não docente, quer para o staff docente. Aliás, esta sustentabilidade é crítica. A formação dos docentes que vão intervir junto dos alunos, particularmente em língua inglesa, é crítica e, portanto, vai ser também colocado em circulação essa informação para que os docentes possam fazer a sua formação, aqueles que querem, docentes e dirigentes. A formação em língua portuguesa vai continuar, portanto, a formação em língua portuguesa para alunos estrangeiros. Aqui o investimento e o esforço da Escola Superior de Educação é decisivo, naturalmente, não é? É evidente que as outras escolas também têm que perceber isso, particularmente no que toca àquilo que é a gestão dos recursos docentes, não é? Vamos oferecer um curso de verão. Portanto, em princípio, o curso de verão vai correr durante o mês de setembro, embora esta decisão ainda não está em sede proposta, vai correr no mês de setembro para proporcionar a alunos que venham em Erasmus possam querer fazer o curso de verão antes de entrarem nos programas Erasmus. Portanto, de acordo com a proposta do colega Nuno Jorge, que é o coordenador do curso de verão, vamos iniciar um processo de matrículas online para os casos dos estudantes internacionais, processo esse que pode ser mais ou menos tecnológico, tendo em conta os recursos que podem advir, não é? Mas temos aí algumas alternativas e, portanto, esta é uma questão também fundamental. A promoção internacional vai continuar, portanto vamos fazer alguma promoção internacional com os nossos parceiros, em alguns dos segmentos. Para além do site, o Study em Santarém, que continua ativo e, portanto, nós vamos continuar a apoiar o desenvolvimento desse site, está previsto também aparecer um site novo do Instituto Politécnico Santarém, onde nós vamos também colocar a informação disponível e vamos utilizar esse site como plataforma para as candidaturas. Relativamente à informação em flyers, distribuímos aqui um draft daquilo que será o flyer que está neste momento a ser produzido na gráfica
relativamente àquilo que é a oferta formativa em língua portuguesa. Ele está bilingue, mas é a oferta formativa em língua portuguesa. Há de sair um flyer só com a oferta formativa em língua inglesa. Portanto, aquilo que nós esperamos, efetivamente, é que neste ano, nós consigamos fazer uma abordagem com um impacto mais significativo, portanto, com um efeito, com um resultado mais significativo em termos de número de alunos estudantes internacionais, com um impacto em termos de segurança. Há aqui uma dimensão que eu não abordei de forma significativa, mas há uma dimensão crítica, que é a questão da segurança relativamente aos estudantes internacionais. O processo de recrutamento implica uma relação íntima com o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e que nós temos uma parceria significativa com a Delegação de Santarém, e, portanto, vamos continuar, naturalmente, a ter esta relação de intimidade e de proximidade para garantir, naturalmente, a segurança nossa, deles e de todos, não é? E, portanto, aquilo que eu espero é que o próximo balanço orçamental seja um saldo positivo, ou seja um saldo significativamente positivo no que toca, portanto, à gestão financeira deste núcleo. Bom, isto é o que temos de projeto para fazer este ano. Contamos com a aplicação daqueles valores que eu falei no início, com a cooperação das pessoas. Contamos com a forma positiva e honesta com que estamos neste processo, de modo a que este desafio, que é aumentar o número de alunos do Instituto, tornar o Instituto mais internacional, garantir o cumprimento da missão do Instituto, este desafio efetivamente seja alcançado e seja um sucesso para todos. Portanto, meus colegas, amigos e amigas, muito obrigado pela vossa atenção, espero contar com todos vós. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Professor José Rodrigues, que nos fez uma retrospectiva das atividades desenvolvidas pela IPSIS neste primeiro ano de existência. Peço imensa desculpa se é que me é permitido, mas em nome do Gabinete Técnico e do Gabinete de Assuntos Académicos também agradecemos todo o apoio e todo o acompanhamento que tem feito aos processos também de gestão. Seguidamente, irá intervir o Sr. Vice-Presidente do IP Santarém e Coordenador Institucional de Erasmus, Professor Dr. Hélder. Antes de mais, boa tarde a todos vós e subo provar aos nossos amigos nepaleses, não sei se disse bem, mas podem crer que me esforcei. As minhas primeiras, ele percebeu, portanto, as minhas primeiras palavras enquanto Vice-Presidente do Instituto, com o penhor da internacionalização, que é muito mais, e já vamos ver, do que a coordenação institucional do Erasmus, é exatamente enaltecer publicamente o entusiasmo do diretor da International School. Será difícil deitar mãos à obra com tanto entusiasmo quanto o Zé Rodrigues fez no último ano, não só o entusiasmo que ele próprio continha em si, como aquilo que ele fez, creio eu, transpor às pessoas com quem trabalhou nesta tarefa de construir a International School. Digamos que pôr as mãos na massa do processo de internacionalização, do nosso ponto de vista, veio exatamente responder de uma forma afirmativa ao grande desafio que a Presidência se propôs nesse domínio.
internacionalização, de facto, no Instituto não pode nem deve ser só a International School. A International School é um pilar fundamental, é a condição necessária, mas não é condição suficiente. Para nós, o nosso grande objetivo é fomentar uma cultura institucional de internacionalização. Ou seja, algo que seja transversal em todos os domínios da atividade do Instituto. Fomentar uma cultura institucional, fomentar uma cultura institucional de internacionalização não é só assumir o Erasmus de estudantes incoming e outgoing. Fomentar uma cultura institucional de internacionalização é alargar a mobilidade incoming e outgoing aos docentes e também ao staff. Fomentar uma cultura institucional de internacionalização é alargar o incoming e o outgoing aos docentes e ao staff, como creio que temos vindo a fazer, mas é também aumentar o que já está feito em termos de mobilidade de estudantes, quer incoming, quer outgoing. É também perceber que internacionalização, porque não é só Erasmus, é também outros programas europeus. E vide o programa Tempos, no qual esta casa tem uma parceria muito forte que trabalha neste momento com instituições do Médio Oriente, porque permite também desmistificar uma outra ideia. A internacionalização, tal como não é só Erasmus, também não é só Europa. É também o Médio Oriente, como vetor estratégico, devido à nossa relação com o Mediterrâneo, e é por isso que estamos fortemente empenhados em fomentar e desenvolver ainda mais a parceria Tempos, que trabalha exatamente com instituições parceiras do Médio Oriente. Mas é também a participação na Associação Comenius, no qual um professor do Instituto, e concretamente desta mesma casa, e que está aqui presente, faz parte da direção da Associação Comenius. Fomentar uma cultura institucional de internacionalização é também assumir que essa internacionalização deve se estender à investigação. É nessa perspectiva que alguns colegas nossos fazem parte de grupos de investigação de projetos internacionais. É também assumir, tal como fez ou tem feito o Sr. Diretor da UIPS, que a revista que a UIPS publica pode ser aberta às questões da internacionalização, maiormente na publicação de artigos da autoria de investigadores internacionais, ou desculpem, estrangeiros, porque não há investigadores internacionais, neste caso há investigadores estrangeiros, como também aquilo que foi feito, nomeadamente abrir um dos números temáticos dessa revista à rede, à CINET. Fomentar uma cultura institucional de internacionalização é procurar fazer aquilo que nós vamos fazer seguramente como objetivo estratégico fundamental, que é o de construir joint degrees, ou seja, a possibilidade com instituições parceiras fora de Portugal, maiormente inclusivamente fora da Europa, de criarmos capacidades de fazer graus conjuntos, seja de licenciatura, primeiro ciclo, seja de mestrado. Fomentar uma cultura de internacionalização, quanto a nós, também passa por fortalecer as redes internacionais, com os mais diversos propósitos, nomeadamente a questão, como nós estamos neste momento envolvidos profundamente nos trabalhos da ACINET, que nos permite mobilizar alunos para fazerem mobilidades na América Latina, designadamente na Argentina, no Chile e no Brasil, como também receber exatamente alunos provenientes da Argentina, do Chile e do Brasil, entre outros, e também da Colômbia. É nessa perspectiva que, por exemplo, nós já digamos que reservámos, já cativámos a residência Pedro Álvares Cabral, exclusivamente para acolher alunos e investigadores
investigadores ou professores internacionais. Fomentar uma cultura institucional de internacionalização é também continuar a desenvolver aquilo que, maiormente, nesta casa tem sido feito, nesta casa refiro-me à Escola Superior de Educação, com o MESIC, o mestrado em Economia, em Educação Social e Intervenção Comunitária, exatamente. Eu também não consigo. Mestrado esse que já conta com 2 edições, quase coberto com estudantes brasileiros, produto de uma parceria com o Instituto Federal de Brasília, e parceria essa que vai ser alargada neste ano futuro também a um outro mestrado, ao mestrado em Administração Escolar. A internacionalização e a cultura institucional que nós procuramos, desenvolver esta cultura institucional de internacionalização, é também o trabalho que tem sido feito, nomeadamente com o Estado de São Tomé, no apoio ao sistema educativo de São Tomé. Mas é também um ciclo de estudos ministrado exclusivamente em língua inglesa, como é o Physical Activity and Lifestyles, normalmente na Escola Superior de Desporto de Rio Maior, ou é também a existência de um curso Erasmus Mundus na Escola Superior de Saúde, ou é também a iniciativa pioneira, creio eu, no Instituto da Escola Superior de Gestão, ao instituir o seu Erasmus Course, que facilita imenso a mobilidade de estudantes incoming. Mas é também fomentar uma cultura institucional de internacionalização, a candidatura que neste momento o Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional está a fazer, a ação KA2 do Erasmus, exatamente no sentido de liderar uma parceria com instituições da América Latina, 8, salvo erro, não me enganei no número, 8, e mais o Instituto Politécnico do Porto, no sentido, como dizia eu, de liderar uma candidatura para se criar um guia de boas práticas e um guia metodológico do fomento exatamente dessa mesma internacionalização. Fomentar uma cultura institucional de internacionalização passava também por um projeto que, entretanto, foi, digamos que, posto no congelador, se assim se pode dizer, mas que eu pessoalmente acarinharia imenso, que era da criação, e trabalhou-se nesse sentido, de um centro de língua e cultura árabe no próprio Instituto, que era uma coisa que eu desde já lanço o repto no sentido de voltar a sair do congelador e ser posto à luz do dia, porque nos permite percorrer, se calhar, uma grande avenida em termos do espaço mediterrâneo. E fomentar também uma cultura internacional, uma cultura institucional de internacionalização, significa também fomentar a solidariedade internacional. Nós vivemos numa altura em que o drama dos refugiados é um drama global e temos por missão, e também por esta cultura institucional de internacionalização que procuramos desenvolver, temos que ser parte ativa deste processo. E fomentar a solidariedade internacional não é só para com os refugiados, é também para com aqueles que acolhem os refugiados. Basicamente, não só aqueles que acolhem. Reparem uma coisa, temos que ter presente que isto será um drama global, não só de quem é deslocado, mas como também os vai acolher. E nessa perspectiva, quanto mais nós nos posicionarmos no sentido de promover o acolhimento, mais somos solidários com os países que estão a ser pressionados exatamente para esse mesmo acolhimento. Ou seja, a solidariedade internacional aqui começa em 2 patamares. No patamar dos deslocados propriamente dito e no patamar no sentido de criar condições para aqueles que acolhem esses mesmos deslocados o poderem fazer em condições sadias de acolhimento. É nessa perspectiva que se estão a trabalhar MOOCs de
destinados a quem acolhe, não é a quem se desloca, mas a quem acolhe. É nessa perspectiva que o Instituto foi pioneiro em aderir à plataforma de apoio à PAR, à plataforma de apoio aos refugiados. É esta perspectiva de fomento de uma cultura institucional de internacionalização global que me parece que além de ser um dos grandes desafios do atual mandato da Presidência, deve ser um caminho trilhado. É aqui que a International School se constitui como um pilar fundamental, volto a dizer, embora não exclusivo, o pilar fundamental que tem, digamos, começado a trilhar o caminho de explorar as perspectivas abertas pelo Estatuto do Estudante Internacional, mas, do meu ponto de vista, tem feito muito mais do que isso. A International School, por exemplo, ao capacitar os funcionários do Instituto ao acolhimento, ou criar condições para capacitar os funcionários do Instituto ao acolhimento da internacionalização, tem dado um contributo fundamental, do meu ponto de vista, para fomentar esta cultura institucional de internacionalização, que me parece tem que ser um desígnio fundamental. Agora, para isso temos que cortar, do meu ponto de vista, 3 barreiras. A primeira é que a internacionalização é desta unidade orgânica, deste núcleo ou deste setor. A internacionalização tem que ser um processo de todo o Instituto. A segunda barreira é que a internacionalização não é Erasmus, é também Erasmus. A internacionalização é um processo que tem que estar interiorizado, que tem que estar endogeneizado em toda a cultura da nossa instituição. E a terceira questão é que, para fomentarmos esta cultura institucional, temos que ser pacientes. Tudo o que é internacionalização, e sabe quem põe a mão na massa há mais tempo do que nós, está aqui quem não me deixa mentir, é um processo cuja sementeira se faz a muito longo prazo. Os frutos do nosso trabalho não se fazem sentir de um dia para o outro, de uma semana para a outra, ou sequer de um ano para o outro. É um trabalho árduo, persistente, no qual a taxa de insucesso é bastante elevada, mas quando o sucesso ocorre, cobre plenamente todas os insucessos de percurso. Os insucessos de percurso são isso mesmo, são insucessos de percurso. As vitórias, os sucessos, esses são perenes, são estruturais, esses ficam e são cumulativos. E hoje em dia, com estas palavras a cabo, hoje em dia, um dos grandes trunfos estratégicos de qualquer instituição, particularmente das instituições de ensino superior, não sou eu que o digo, são os especialistas que o dizem, reside exatamente na capacidade que as instituições têm de não trabalharem para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua região, mas trabalharem para o mundo. E isso só pode ser feito quando as pessoas se consciencializarem que é um trabalho de todos e que, sobretudo, é um trabalho que tem que estar, como eu tenho repetido, que tem que estar endogeneizado na cultura organizacional de cada uma das instituições. Não chega só o entusiasmo da Fabrícia Pereira, ou da Céu Martins, ou da Vânia, ou seja, de quem for, ou do Presidente da International School, ou do Vice-Presidente do Instituto, não chega só isso, porque por aí não se vai a lado nenhum. O que é necessário é, de facto, e aí é o nosso papel, é de facto impregnar toda a instituição desta cultura de abertura, onde, por exemplo, os serviços de ação social têm um papel fundamental a desempenhar nesta matéria, esta cultura de abertura para a internacionalização. E reparem, uma outra questão é que a própria internacionalização pode ser feita à distância, não tem que ser física. Eu posso me internacionalizar sem me levantar desta cadeira e sem mudar de mesa. Agora, para o fazer, tenho que ter exatamente interiorizado, endogeneizado, quer pessoal, quer institucionalmente, que é um caminho inevitável a percorrer, será um fator crítico de sucesso no médio prazo, e quem não se capacitar hoje
para trilhar este caminho, dificilmente terá sucesso no futuro. A nossa aposta é exatamente criar, a nossa aposta enquanto presidência é exatamente criar os caboclos, criar os alicerces para que se fomente, que se desenvolva esta mesma cultura institucional de internacionalização. Uma vez interiorizada, ela depois corre por si própria e com a certeza que o caminho se faz andar e que é um caminho árduo, é um caminho no qual seguramente iremos dar muitos tombos, mas se nos conseguirmos levantar, porque a seguir a cada tombo que dermos, conseguiremos seguramente chegar à meta. E a meta aqui é o próprio desenvolvimento da nossa instituição. Creio que chega. Muito obrigada. Agradecemos a sua intervenção e a forma disponível e atenta como tem acolhido os projetos da IPSIS nacionalização. Solicitamos aos membros da mesa que façam o favor de sentar na primeira fila, a fim de ouvirmos com muita atenção a comunicação do Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra e Coordenador das Relações Internacionais, Sr. Professor Dr. Nuno Fonseca Ferreira, permitindo, através das palavras, imprimir a sua grande experiência na área da internacionalização. Foi um enquadramento. Ora, desde já, muito boa tarde a todos. Quero cumprimentar a senhora vereadora da Câmara, a doutora professora também, Inês Barroso, aos meus colegas do Instituto Superior Politécnico de Santarém. Quero também agradecer o convite feito pelo diretor da International School. É com muito agrado que estou aqui. Estou aqui para, de alguma forma, colaborar e contribuir com algumas da nossa experiência do Politécnico de Coimbra, algumas das minhas ideias. O processo não é um processo muito fácil, eu até diria um processo bastante complexo, a questão da internacionalização, e eu preparei uma comunicação, um pouco também a pedido do professor, com o intuito, de alguma forma, de dar este contributo. E o resumo da apresentação consiste em explicar um pouco o que é a internacionalização e, em suma, também tentar indicar as mudanças dos últimos anos relativamente à mobilidade internacional. Falar um pouco sobre a evolução da internacionalização, os destinos dos alunos internacionais, os potenciais estudantes, as origens, por onde é que eles supostamente estão a se deslocar, alguns indicadores que possam ser úteis para a instituição, visto que eu vejo os alunos internacionais e hoje fiquei impressionado em ver o vosso aluno a falar em menos de 50 horas muitas palavras em português. Eu admito que não era capaz de, se calhar, em 50 horas estar a falar a língua dele. E eu acho que é importante nós olharmos para as nossas instituições e perceber quais são estes indicadores, porque eu vejo estes alunos como os nossos filhos que estão à procura da formação, e essa formação terá que ser de alguma forma selecionada, e é bom que nós tenhamos em consideração esses indicadores para podermos de alguma forma melhorar a taxa tal de sucesso da internacionalização dentro das nossas instituições de ensino superior. Nesta apresentação queria também de alguma forma referenciar os métodos tradicionais de recrutamento, feiras internacionais, criação de cursos conjuntos, agências de recrutamento e tendências de recrutamento, e depois evidenciar alguns mercados potenciais. De alguma forma aqui a ideia também é colaborarmos, o país é muito pequeno, o mundo é gigantesco, de facto isto é um negócio. E, por último, apresentar o caso prático do Politécnico de Coimbra, porque acho que também nós estamos a começar, assim como vocês, portanto é o primeiro ano que estamos neste processo da internacionalização.
Dou os parabéns à vossa instituição por terem criado uma escola, uma International School. Acho que é fundamental, de facto é um passo que vocês já deram, nós ainda não conseguimos dar, mas eu acho que é um passo importante. Acho que é importante trazer as pessoas todas das diversas escolas para esta nova realidade e aproveitar as questões da internacionalização, que foram referidas e muito bem pelo vosso Presidente Hélder Pereira, que estão, Vice-Presidente, desculpa, o professor Jorge Justino não ouviu. Relativamente à internacionalização, eu deixo apenas aqui algumas citações que foram bem referidas pelo vosso Vice-Presidente: a interação entre culturas, entre o ensino, investigação e serviços, com o objetivo último de atingir a compreensão mútua, ultrapassando fronteiras culturais. Eu penso que está aqui tudo dito. A internacionalização não é só a formação, não é só o ensino. A investigação, a interação entre culturas acaba por servir de alguma forma que nós muitas das vezes acabamos por nos esquecer, e deixo aqui também algumas questões que têm a ver com a própria estratégia da instituição, cada uma das instituições, para de alguma forma melhorar a qualidade, tem de alguma forma a internacionalização como um instrumento indispensável para cumprir estes objetivos estratégicos. E se nós olharmos para a internacionalização, nós começámos no Politécnico de Coimbra, assim como no Politécnico de Santarém, na questão da mobilidade de alunos. Começámos na mobilidade de alunos e deixo aqui um pequeno texto em que vamos passar da mobilidade de um pequeno grupo de alunos que se deslocam na Europa para um grande negócio de recrutamento. De facto, tudo indica que este vai ser um dos caminhos da internacionalização, e isto era uma atividade que de facto acontecia num pequeno grupo de elite e vai se transformar num fenómeno de massas, e de facto já foi de alguma forma escrito em revistas internacionais, e nós temos como objetivo a nível europeu o objetivo 2020, que 20% dos jovens vão ter que estar em processos de mobilidade. Isto já foi assinado em 2009. Se nós olharmos um pouco para os números, nós temos neste momento, e estes são os dados de 2009, e eu posso-vos dizer que a projeção para 2025 são 8 milhões de alunos. Portanto, neste momento estamos entre os 3 milhões e os 8 milhões, portanto, eu não tenho os dados globais, não tenho toda a informação, mas podemos olhar para um estudo que foi feito em 2009, em 2007 já havia 3 milhões de alunos em mobilidade. 50% praticamente destes alunos são oriundos da Ásia e 23% são oriundos da Europa. Portanto, e para onde é que estes alunos pretendem ir? Pretendem ir para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Alemanha e outros países. Nós podemos fazer uma análise mais crítica relativamente à questão da mobilidade. Por exemplo, a Alemanha não tem propinas, não tem taxas, portanto, qualquer aluno pode se deslocar para a Alemanha e para a França e não paga qualquer tipo de propina, portanto, e eventualmente eles até têm bolsas em algumas das universidades para captar os melhores alunos. E isto é uma estratégia do país, não é uma estratégia das instituições de ensino superior. Podemos ver aqui, de alguma forma, as tendências, estes são os dados da Student Marketing de há 2 anos atrás, e estamos a ver que há um processo de crescimento em que em 2013 os Estados Unidos já tinha cerca de 800 mil alunos a frequentar o ensino superior como alunos internacionais. Temos aqui, de alguma forma, eu vou facultar todos estes dados para a vossa International School. Aliás, o meu intuito é de colaborar com vocês. Portanto, temos aqui alguns dados sobre a mobilidade internacional, para nós termos alguma ideia de que o mundo é gigantesco e, de facto, há imensos alunos, e temos aqui o caso de alunos do Nepal que estão interessados em virem estudar para as nossas escolas. Podemos ver aqui o top 20 de 2014, portanto estes dados são recentes, e podemos verificar que quer os Estados Unidos já está a baixar de alguma forma, porque a questão há um conjunto de problemas que têm a ver com o terrorismo, que fez com que houvesse
este ano, curiosamente, uma redução do número de alunos internacionais. No entanto, isso não significa que eles não tenham à mesma um potencial gigantesco e que continuem a aumentar estes números. Há um dado que não está aqui, mas eu posso-vos dizer que a China tem cerca de 88 mil alunos, mas tem apontado para 2020 um potencial de recepção de alunos internacionais que ascende a 500 mil alunos, o que significa que a China está claramente querer não ser o país que envia mais alunos, mas ser o país que vai receber mais alunos. Portanto, estão a ser definidas estratégias nestes países também para receber este tipo de alunos. Relativamente aos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia, estamos aqui entre colegas, o número de alunos, de estudantes internacionais nos Estados Unidos representa 4% do PIB internacional. Estamos a falar de uma receita brutal. Portanto, e podemos olhar nesta tabela, destes 819 mil alunos que existiam há 2 anos nos Estados Unidos, 30% são oriundos da China, 12% são oriundos da Índia e 32%, isto são os números maiores desta tabela, representam muitos países. Portanto, nós verificamos que a China, a Índia e também a Coreia do Sul são, de facto, fornecedores de alunos internacionais para este país, e eu apresento também o top 10 das universidades americanas, em que nós podemos verificar que a universidade da Califórnia, que tem mais alunos, tem praticamente 10 mil alunos internacionais. Apresento também aqui um dado interessante, tem a ver a variação de alunos internacionais de um ano para o outro. Aqui são os dados de 2011 e 2012, no caso da Inglaterra, em que a Inglaterra deixou de apostar tanto na Índia e está a apostar neste momento na Tailândia, na China, na Indonésia. Portanto, estão-se a deslocar para outros países, abandonando de alguma forma o Paquistão, a Índia, e aumentando o seu recrutamento noutros locais. Quais são os fatores a ter em conta para, de alguma forma, os alunos escolherem as nossas instituições? Primeiro, a reputação da instituição de ensino superior, as perspectivas de emprego, e de meu agrado, eu quando entrei na vossa instituição, um dos placares diz que é um dos politécnicos que tem maior taxa de emprego. Portanto, acho que isso é importante, isso vai servir para refletir a qualidade de ensino, o que significa que as empresas da região têm muita receptividade aos alunos que são formados na vossa instituição. A questão da segurança, Portugal é um país seguro, portanto, muitas das vezes nós esquecemos, mas comparando com muitos países, é um país seguro. O estilo de vida, portanto, se compararmos o estilo de vida de Portugal com outros países, é um país muito barato, com uma qualidade de vida muito acima de muitos países, portanto, é algo que realmente nós podemos fazer com que seja um fator de escolha do país e da nossa instituição, e a qualidade da nossa educação. Deixo também aqui alguns indicadores de sucesso da internacionalização. Tem a ver com a questão do número de cursos disponíveis, o número de estudantes em mobilidade, docentes em mobilidade, acordos com universidades estrangeiras, projetos, patentes, artigos de âmbito internacional, o emprego, startups internacionais. Tudo isto são indicadores que, de alguma forma, vão ser indicadores que vão valorizar a questão da internacionalização. Relativamente aos indicadores das instituições de ensino superior, eles são subejamente conhecidos. Existem um conjunto de plataformas que de alguma forma classificam as nossas instituições, o Academic Ranking of World Universities, que é a classificação de Xangai, temos o World University Ranking, temos o International Professional Ranking, que é um indicador francês que de alguma forma também tem, e todos estes indicadores têm
processos de seleção das instituições de forma diferenciada, e temos um novo, que é o European Classification of the University Multi-Ranking, que é um classificador europeu em que as nossas instituições aderiram a nível da Europa a fornecer dados para este classificador, que não indica só a questão científica, mas indica também outro tipo de valências, como o emprego, a qualidade da investigação. Portanto, há aqui um conjunto de indicadores que podem ser interessantes para cada instituição, para se poder valorizar e para nos podermos, de alguma forma, posicionar no mundo. Portanto, a CIMAG, para quem não conhece, pode visualizar. O multi-ranking, de alguma forma, é multidimensional. É evidente que nós podemos ser muito bons na investigação, mas se depois não tivermos aquele contacto com os alunos, se não soubermos dar aulas, não adianta de nada. Portanto, nós teremos que ter aqui os vários pesos e saber o que é que nós queremos e como é que nós nos vamos, de alguma forma, posicionar. E é evidente o apoio quer das instituições parceiras, como a Câmara e empresas, de alguma forma também vão ajudar para que estes indicadores possam ser melhorados e para que a instituição possa subir de ranking, porque ao subir de ranking vamos, de alguma forma, melhorar todo o outro processo. E eu estou a dizer isto porque na internacionalização, e se nós olharmos só para a recepção dos alunos, se eu estiver a dirigir a melhor instituição de ensino superior do mundo, eu não preciso fazer nada, eles vão lá bater todos à porta. Se eu tiver a pior instituição do mundo, não acredito que alguém queira vir para cá estudar. Portanto, nós temos, de facto, ter este tipo de indicadores. Eu fiz aqui alguns exemplos do multi-ranking em que nós podemos, de alguma forma, comparar e visualizar. Eu olhei aqui para o Instituto Politécnico de Coimbra, o Departamento de Engenharia Eletrotécnica, do qual eu também sou professor, e consigo visualizar que nós, a nível do teaching and learning, portanto, a nível de ensino, estamos muito longe de ser muito bons, o que é mau, mas isto foram inquéritos, foram feitos aos alunos, mas foram as respostas deles. Isso significa que os alunos não ficaram, de facto, satisfeitos com aquilo que nós estamos a fazer. Por outro lado, se olharmos para o Regional Engagement, o que significa que há aqui um conjunto de setores em que nós temos uma ligação muito forte com a questão da ligação às empresas da região. Se olharmos para o research dos vários tópicos, depois teria que ver para cada fatia o que é que significa isso. Alguns estão bons, outros não, nem por isso, e há outros que até são inexistentes. Portanto, há muita coisa a fazer. Portanto, quando nós falamos de internacionalização, há muito a fazer dentro de casa para que esta internacionalização tenha depois mais valor e que isto comece a ter outra dinâmica, porque nós, quando formos vender o nosso produto, também temos de saber o que é que estamos a vender. E eu sou, entre aspas, o caixeiro viajante do Instituto Politécnico de Coimbra, sou o vendedor de serviço, e isto é importante termos estas referências. Quanto aos métodos tradicionais de recrutamento, basicamente são três: as feiras de educação, feiras internacionais de educação, são a questão dos programas conjuntos e as agências de recrutamento. Relativamente às feiras internacionais de educação, bom, eu tentei de alguma forma colocar aqui algumas vantagens e desvantagens. Como vantagem, quando nós vamos a uma feira de educação, e já fomos em conjunto, portanto, nós podemos entrar em contacto com muitos agentes, falamos com pessoas de diversas regiões, mas de facto temos aqui algumas desvantagens, porque os contactos realmente depois não trazem nada de grande valor. Isso não significa que nós não possamos trazer alunos através destes contactos, mas o ganho é mesmo muito reduzido e, de facto, a cobertura para aquilo que nós pretendemos também é, de alguma forma, limitada. Nós olharmos para o método tradicional de recrutamento, no fundo, utilizando a expressão parcerias estratégicas entre outras universidades na criação de graus conjuntos, nós temos algumas vantagens, porque quando juntamos várias instituições de ensino superior a lecionar um determinado curso, significa que o curso há de ser, no meu entender, sempre muito melhor do que sendo lecionado só numa instituição. Caso contrário, não faria muito sentido haver esta parceria estratégica.
e a reputação das várias instituições de alguma forma vão reforçar a qualidade do curso e vão reforçar, portanto, a confiabilidade do próprio programa. Por outro lado, traz um conjunto de desvantagens. O processo de aprovação das candidaturas e tudo o resto são processos muito longos, porque se um aluno internacional quiser vir frequentar este curso, teremos que passar o aluno pelas diversas instituições para o poder aceitar. Portanto, tem aqui um conjunto de questões que depois têm que ser resolvidas. E depois é a questão da incerteza da autenticidade do grau quando nós estamos a vender um curso. Afinal, o curso é de que universidade, quem é que o vai assinar, e se o aluno for à instituição X, vão dar também o grau dessa instituição. Portanto, há aqui um conjunto também de questões que ficam por resolver. Relativamente às agências de recrutamento, bom, existem algumas vantagens, portanto tem a ver com a credibilidade e a questão da dimensão, as experiências das agências de recrutamento e depois a questão do mercado, que é um mercado diversificado. Por outro lado, temos algumas desvantagens, eu posso dizer a autenticidade, porque quando uma empresa tenta vender um curso que é nosso, muitas das vezes os próprios alunos vêm-nos perguntar se aquela empresa está-nos a representar, etc. Portanto, os alunos acabam por vir de uma forma dispersa, portanto, temos esse problema para a nossa instituição, também não é muito interessante. Quando nós apostamos apenas numa agência de recrutamento, tendencialmente temos recrutamento apenas de um determinado país. As tendências de recrutamento, e como vivemos na era da informação digital, vão consistir muito naquilo que existe, são as redes sociais, são os sites, portanto temos que fazer de facto, e nós mesmo no Politécnico de Coimbra, só a partir do próximo mês é que vamos ter o site em inglês. Vejam como é que se consegue vender uma instituição sem ter o site em inglês, é muito difícil. As plataformas de recrutamento neste momento estão todas online. Eu posso-vos de alguma forma também mostrar como é que e qual é a facilidade de ter uma plataforma destas, no fundo a questão do próprio aluno poder online carregar toda a informação. Normalmente este tipo de agências têm pessoas que no fundo são um helpdesk que dão um suporte aos alunos, dão aconselhamento desde o processo da escolha do curso até à vinda para o nosso país. Relativamente aos mercados potenciais, e como estamos todos no mesmo barco, portanto, a Índia, Sri Lanka, Nepal, Tailândia, Vietnã e Bangladesh são mercados que podem potenciar cerca de 200 e poucos mil alunos para o mundo por ano, o que é muito interessante. As preferências destes alunos incidem mais nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Inglaterra, mas eles também não se importam de vir para a Europa e dá-se como preferência a Alemanha, e eles escolhem sempre a Alemanha porque não há pagamento de propinas. No entanto, a Alemanha faz um processo de seleção natural em que escolhe os melhores alunos e, de facto, também não é muito crítico, porque para nós, e há tanto aluno no mundo, o que nós temos que, de facto, é explorar estes mercados e mostrar o que é que nós temos e como é que o vamos fazer. Deixo aqui também o mercado da Índia. A Indo-European é uma das empresas que faz recrutamento, Nigéria, Rússia, o mercado do Brasil. O Brasil, neste momento, tem cerca de 600 agentes de recrutamento, não sei se vocês têm ideia, eu tenho uma base de dados com alguns agentes. O mercado sul-americano é um mercado muito interessante, porque nós, quando fazemos internacionalização, não podemos pensar só nos cursos de língua inglesa, temos a nossa língua, a língua portuguesa, é falada em muitos continentes. Falarmos não só do português, mas também do castelhano, porque nós nos entendemos, estamos a falar sempre de 700 milhões de habitantes, que significa que são 10% da população mundial, é um número significativo.
Deixo aqui o indicador de crescimento da Colômbia e da Argentina, que estão a crescer desde o ano, a Argentina desde 98 e a Colômbia desde o ano 2000. Eu estive no ano passado na Colômbia e um aluno para estudar um mestrado, por exemplo, na Colômbia, tem que pagar no mínimo 5.000 euros. Portanto, é muito interessante ele vir para Portugal, alugar uma residência, fazer um mestrado cá em Portugal e tem uma questão que é a segurança. Portanto, está seguro, percebe a nossa língua, portanto, é um potencial também a explorar. O mercado asiático é, sem dúvida, é um mercado gigantesco. Portanto, eles enviam milhões de alunos, portanto, mas é um mercado bastante complexo pela sua dimensão. O caso prático que eu vos vou apresentar, no fundo, é o nosso, o Politécnico de Coimbra. Eu, quando comecei este processo, comecei em maio do ano passado, também comecei fora de prazo. É evidente, eu sou o vice-presidente do Politécnico de Coimbra com as funções das relações internacionais, mas esta parte da internacionalização do estudante internacional, como só tivemos a aprovação em julho do ano passado, portanto há 2 anos, era impossível pôr em prática a questão do estudante internacional. Mesmo assim tivemos alguns estudantes internacionais há 2 anos, nomeadamente de Angola e do Brasil, mas alunos estrangeiros para os cursos de língua inglesa não tivemos nenhum, porque não tínhamos nenhum curso, não estávamos preparados. Em junho, quando aprovaram o estatuto, não tínhamos nenhum curso, portanto, até termos algum curso, começámos em maio, portanto, do ano passado, portanto, a divulgação da nossa oferta formativa. E eu basei muito no site do Study in Portugal, porque aqui está reunida toda a informação sobre o nosso país, o tipo de vida, o custo de vida, os cursos, as instituições, etc., todos os contactos. E há uma coisa que eu tenho vindo a aprender também, porque estou a começar, como vocês, e eu estou aqui um pouco para partilhar a minha experiência. Os alunos, mesmo que a gente diga seja o que for, vão verificar sempre se é verdadeiro ou não. Portanto, se nós nos basearmos na informação que temos, e esta informação vem do nosso Estado português, alguém a providenciou e é essa que eu divulgo. É a cidade, portanto, a cidade de Coimbra também é muito importante para vender os nossos cursos. Aqui é a cidade de Santarém, portanto, acaba por ser também muito importante haver essa informação no site e haver uma divulgação da cidade. E volto a referir a segurança, que é muito importante, porque quando os pais, e eu tive em vários seminários no estrangeiro, vêm com os filhos e querem saber para onde é que os vão enviar, uma das perguntas que fazem sempre é as questões de segurança, questões de alojamento, etc. É importante envolver a cidade neste trabalho. A questão da apresentação da instituição superior, apesar do Politécnico de Coimbra ser uma instituição bastante, eu não gosto da expressão antiga, porque a Universidade de Coimbra tem 750 anos, não sei como, mas tem, mas esse é um à parte. O Politécnico de Coimbra, na realidade, também tem 137 anos, não sei como, mas tem. Portanto, como instituição, Politécnico de Coimbra não temos 40 anos, as diversas unidades orgânicas, cada uma tem uma idade. E é óbvio que os pais, quando enviam um aluno para estudar, não querem enviar o aluno para estudar nos barracões. Querem enviar o aluno para estudar numa escola atual, em que a escola somos nós, os professores. É evidente que temos edifícios mais recentes e edifícios menos recentes, uns bem conservados, outros nem por isso, mas é a realidade que temos, e quando nós queremos apresentar a nossa instituição, devemos-la apresentar como uma instituição moderna e atual. Temos que apresentar, de facto, as condições de acolhimento, quer no campus, quer na cidade. Portanto, existem vários sites, estes são algumas imagens das nossas residências. Nós, de alguma forma, temos que explicar que estamos a entrar neste mercado internacional, que não temos alunos internacionais, porque nunca estamos a começar, mas apesar de termos os anos que temos, cada uma das nossas instituições já temos alguma tradição em cursos ou uma parte do curso em língua inglesa, nomeadamente os estudantes Erasmus.
Tradicionalmente também oferecemos o curso intensivo de língua portuguesa. Aqui a professora Madalena faz a representação desse tipo de cursos na vossa instituição, o Pedro Balaus faz na nossa, e de facto é impressionante ver um aluno ao final de 50 horas estar a comunicar a nossa língua. Portanto, nós também fazemos isso. Relativamente à internacionalização, nós estamos a focar nos cursos de língua portuguesa, portanto nós oferecemos os nossos cursos todos em língua portuguesa para os brasileiros e para os angolanos e todos os outros países. Neste momento só temos 8 alunos de Timor, temos muitos alunos angolanos, alguns alunos brasileiros, mas de facto esta é uma aposta que nós continuamos a fazer, mas estamos também numa aposta intensiva, quer na Índia, quer noutros países. São alguns exemplos de alguns alunos. E o que é que nós temos feito? Temos participado em feiras internacionais de educação, o vosso presidente está ali, portanto confere que também participa nestas feiras e de alguma forma partilhando o bom nome da vossa instituição e também do país. Nós também, de uma forma ou de outra, estamos e temos neste momento um curso a funcionar, um curso Erasmus Mundus, e vamos arrancar no próximo ano com o segundo curso, portanto um curso em parceria com outras instituições europeias. Neste caso nós temos aqui com a Universidade de Sapiência, a Universidade de Nottingham e a Universidade de Oviedo. Os alunos têm que percorrer em cada semestre estas universidades. Para um aluno que quer vir da China ou da Índia, tem que perceber este conceito para poder circular nestas instituições. Seja como for, só para terem uma ideia, nós é o 4º ano que estamos a funcionar, temos cerca de 20 ou 22 alunos, estão aqui os alunos, vêm de vários destinos, mas apenas um deles está a pagar a propina por completo, que são 8.000 euros, todos os outros são financiados pela Europa, e a minha preocupação é, e quando a Europa deixar de financiar, como é que vai ser? Portanto, nós, para isso, criámos um conjunto de cursos, e aí foi um pouco os diretores das escolas, os diretores de curso, definiram quais eram os cursos que poderiam ser lecionados em língua inglesa, e apostámos numa empresa de recrutamento, neste caso foi a Europe Study Center, uma das empresas que está a fornecer cerca de 5.000 alunos para o mundo, a nível internacional, 2.000 para a Europa, 3.000 para os Estados Unidos, e também estamos neste momento a receber alguns alunos. Deixo também aqui uma informação: o ICEF, no fundo, foi criado em 1991, isto não é nada de novo, mas é uma conferência, é uma feira de agentes internacionais. Portanto, é onde todos os agentes que fazem recrutamento e todas as universidades que recebem alunos internacionais normalmente vão a este tipo de feiras, e foi a partir do momento que eu entrei nesta rede de feiras que consegui perceber como é que poderia ter mais agentes e mais alunos. E só para vocês terem uma ideia, nós estamos hoje no dia 14 e já recebi cerca de 57 candidaturas até à data. E quando começámos era muito difícil haver candidaturas de alunos porque ninguém nos conhecia. Portanto, no momento em que nós vamos para o mercado e apresentamos a nossa instituição ao mercado, que de alguma forma tem ligações com o mundo, as coisas passam a ser mais simples numa perspectiva de conhecimento da nossa instituição. Mas, para depois admitirmos os alunos internacionais, vamos entrar num processo complexo que penso que vocês conhecem. Deixo aqui algumas ideias, depois podemos, de alguma forma, conversar sobre este assunto. A questão de um concurso público para a admissão das empresas de recrutamento. Somos uma instituição de ensino superior e para alguém nos fornecer qualquer coisa tem que haver um concurso público. Imaginem agora fazer milhares de concursos públicos portanto, é complexo. Os editais terão que estar todos em inglês. A questão da validação dos processos de candidatura, como é que nós estamos a fazer todo este processo, porque eles vêm de diversos países. Imaginem os nossos colegas que têm o azar de ficar no júri e que recebem candidaturas do Nepal, da China, da Índia, de todos, tudo diferente. Como é que eles vão fazer o processo de seleção?
como é que eles vão fazer a colocação dos alunos nas turmas e depois um processo que não é fácil, que é a questão da obtenção dos vistos e, por último, a questão da integração dos alunos na própria escola. Todos estes processos, mesmo para nós, estão a ser, portanto, são novos, porque nós começámos, como eu disse, há muito pouco tempo. Nós ainda não temos são 40 alunos até à data, estrangeiros, só da Índia, que estão a chegar, todos os dias estão a chegar novos alunos. E pronto, e esta integração dos alunos, quer nas escolas, quer na cidade, não é fácil, porque eu imagino que se chegarem muitos alunos, eu não sei onde é que os vou meter. Portanto, este processo é um processo lento, é um processo que envolve muita gente, as pessoas têm de facto de estar envolvidas. Eu gostei muito de ouvir o vosso diretor, porque de facto quando nós estamos a valorizar aquilo que estamos a fazer, no fundo isto é um trabalho, e a reconhecer que muitas das vezes as coisas não correm bem, lá em Coimbra nem tudo correu bem, porque eu recordo-me em maio, quando eu fiz a proposta em Conselho de Gestão, em que havia a possibilidade de promovermos 6 ou 7 cursos. Depois dessa reunião, os presidentes das unidades orgânicas não quiseram assumir quais eram esses 6 ou 7 cursos, levaram para os órgãos e quando vieram na reunião seguinte, foram as 2 reuniões que eu tive no Conselho de Gestão, apresentaram 30 cursos para eu vender. Imaginem a complexidade de ter 30 cursos, nem todos têm alunos, portanto, alguns cursos têm 2, 3 alunos e agora como é que é? Arrancamos, não arrancamos? Como é que fazemos? Bom, este é um processo complexo, temos que envolver as pessoas, acho que sem estarmos todos envolvidos não vai ser um processo fácil. É óbvio que quanto mais envolvermos outras empresas, outras instituições, provavelmente as coisas acabam por melhorar e volto um pouco ao princípio desta apresentação. Isto é um negócio que pode trazer mesmo muitos alunos. Não estou a dizer que vai ser um processo para resolver a situação de cada instituição, mas pode ser. E não sei se têm alguma pergunta. Estamos quase a terminar a nossa sessão. Antes de procedermos ao encerramento, Sr. Vice-Presidente, a professora Helder, ainda de tecer algumas considerações. Três coisinhas muito curtinhas. A primeira é o seguinte, eu há pouco, com a tentativa de sistematizar o que é que se tem feito na internacionalização, esqueci-me, porventura, da questão que de momento pode ser a mais importante para o futuro, e aí vocês podem ter um papel de veículos fundamentais, que é a entrada em vigor, a partir deste ano, do programa Pedro Álvares Cabral, PAM, ou seja, que é um programa do nosso Instituto, com verbas próprias, destinado a fomentar a mobilidade de estudantes para a América Latina. No início, o ano piloto, iremos dar uma bolsa de mobilidade para a América Latina, nos mesmos moldes do Erasmus, mas pagos por verbas próprias a cada uma das escolas, uma por escola, para estudantes de cada uma das escolas. Esta é a primeira questão. A segunda questão é, provavelmente, o nosso sucesso na internacionalização não é a nós que nos vai criar problemas, mas sim à Câmara Municipal. É um recado para eles. Porque quando a gente tiver aqui paletes, eles que usam hoje, cheguem-se à frente e contribuam para, se os querem cá ter, têm onde os deitar. Nós fazemos a nossa parte, o recado, Inês, façam vocês a vossa e ganhamos todos. Isto é uma forma de provocação direta, mas de facto... Aliás, eu até já estava a estranhar. A terceira questão, eu creio que neste processo de internacionalização, isto tem que ser dito, e é pena não estar cá mais gente. É assim, a gente só tem o processo concluído, o tal processo que eu falava há pouco, de endogeneização da cultura de internacionalização, quando tivermos esta sala cheia. Ainda estamos muito longe, ou seja, vê-se quem é que está mobilizado para estas questões. E uma das questões que nós temos que desmistificar, que é uma das grandes resistências à implementação de uma cultura de internacionalização, é os custos. Eu ainda no outro dia estava a fechar o meu orçamento e estava assustado com isso. Isso é preciso que seja desmistificado.
e estava a falar com alguém e dizendo, isto cada vez está pior, não temos dinheiro para nada, o dinheiro vai-se todo nos salários, etc, etc. E esse alguém dizia-me o seguinte, olha, e já não temos para onde cortar. E esse alguém dizia-me, olha, se calhar se cortarem nas viagens, ganha-se de alguma coisa. E as viagens, vocês sabem, as viagens, sobretudo quem não vai, cria muito diz sobre esta matéria das viagens. Eu só vos vou dar números para que vocês possam desmistificar isto na totalidade. E estes são os números fechadinhos. O Instituto gastou em deslocações e estadias no ano 2015 150 mil euros, dos quais metade, seguramente, são por via de projetos, ou seja, se nós não os gastássemos em viagens, tínhamos que os devolver. Mas vamos, por comodidade, assumir que gastámos tudo por verbas do próprio Instituto. Gastámos 150 mil euros em viagens. Nós temos um orçamento e gastámos 18 milhões na totalidade. Vocês fizerem as contas, vão chegar à conclusão que o que se gastou em viagens não chega volto a repetir, não chega a 1% da despesa do Instituto. Ou se quiserem de outra forma, o que se gastou em viagens não chega para pagar a 3 professores. Portanto, isto é daqueles mitos que têm que ser desmistificados, porque enquanto as pessoas acharem que a viagem é um custo imprescindível e exorbitante, a internacionalização não se opera. O Nuno, quando falou nisto tudo, certeza que por mês se calhar gasta mais do que nós gastamos por ano. É evidente que o orçamento dele é diferente, mas volto a repetir, o que se gasta para promover a internacionalização nesta casa, que cria resistências da mais variada ordem aos mais variados níveis, não chega a 1% do gasto orçamental do Instituto na despesa. Isto tem que ser dito para as pessoas depois saberem o que é que falam, não mandarem estas coisas assim para o ar, sem saber o que é que falam. Volto a repetir, 150 mil euros sobre 18 milhões. Aqui o Sr. Administrador, se eu tiver a mentir, que me corrija, tem essa liberdade. 150 mil euros em 18 milhões. Agora, se calhar é interessante para desmistificar tudo isto, volto a repetir, isto não chega a 1% da despesa e não dá para pagar a 2 professores. Agora, o Nuno pediu aos números dele, vocês percebam como é que se promove a internacionalização, se quer ter de facto uma cultura para isso. Só muito rápido. É evidente que se nós ficarmos em casa e se não sairmos, provavelmente também ninguém vai ter connosco, porque ninguém nos conhece. Portanto, isso é um mal necessário, temos que ir. É evidente que, por exemplo, no Politécnico de Coimbra, só para vos deixar uma chega, as últimas viagens já não fui eu que as fiz, portanto já são os próprios professores, os diretores de curso dos mestrados em inglês que estão a fazer e estão a ir aos seminários. Eles é que estão a fazer os seminários na Índia e está-se a organizar agora no Vietnã e noutros locais. Portanto, como o mercado, a prospeção já foi feita, já conheço, as coisas estão a funcionar, estou agora a tentar fazer a exploração de outros países e os meus colegas professores agora que fazem, portanto, a apresentação e tiram esclarecem dúvidas aos alunos. Portanto, o que significa que quem se anda aí a queixar das viagens, depois também vai-lhe cair a piada, depois nós podemos dizer mais tarde, então só viajam, não trazem-nos alunos, depois somos nós. Bom, tem este lado. É evidente que podemos todos brincar um bocado com a situação. Eu fui presidente da Escola de Engenharia, eu sou vice-presidente do Politécnico, antes disso fui o próprio presidente para a investigação, fui uma das pessoas que desenvolveu o Formiga, que era um software para o controle das atividades docentes, como é na Universidade do Porto, o Cigarra. Portanto, fui eu na altura que desenvolvi isso. Normalmente eu coloco-me nos projetos e faço as coisas do princípio ao fim, independentemente de ouvir estas bocas bastantes. Normalmente, quando eu chego ao ISEC, os meus colegas perguntam se eu caí do alvo de algum avião. Portanto, já estou habituado, as costas são largas, mas a realidade é esta. É evidente que quando nós começámos com Angola,
felizmente trouxemos muitos alunos e ganhámos muito dinheiro, que deu, de alguma forma, alguma confiança para o Presidente, e isso projetou outras coisas, mas nós, se não sairmos, não vamos ter mesmo hipótese nenhuma, porque eu sempre que vou a algum lado, estão sempre ou os colegas da Universidade do Porto, ou da Universidade de Coimbra, ou do Politécnico de Bragança, ou de outras instituições, então do estrangeiro, em massa. Eu vou agora outra vez para o estrangeiro dia 30, só volto dia 12, e eu faço isto normalmente 15 dias, estou fora, 15 dias estou em casa, portanto, mas é muito complicado. Ao final de algum tempo as pessoas acabam por se cansar, mas tem que ser, e para novos, por exemplo, ir para a China, é impensável ir para a China para estar lá 2, 3 dias, portanto, uma pessoa tem que lá estar para aí 30 dias, quer dizer, é complexo. Sim. Vocês imaginam o que era do IPS? Saber-se que um membro da presidência estava 15 dias fora e 15 dias cá dentro. O que acabava. Não, mas isto foi um risco. Lá aconteceu a mesma coisa na nossa instituição. Esse tipo de bocas também tem a ver um pouco com o país que nós estamos. Portanto, as pessoas são um bocado assim, infelizmente. Mas também podíamos olhar para outros indicadores, porque as pessoas também têm que ter publicações, também têm que ter projetos, nós também, e quem está na direção, se começar a olhar para isso, há montes de professores, digo já, há montes de professores sem emprego no mundo que têm um currículo muito melhor que o meu, e eu garanto-vos que o meu currículo não é muito mau, mas eu digo-vos que há mesmo muita gente que são investigadores, que, não sei se vocês têm uma noção, mas um professor na Rússia ganha 300 euros por mês. É só para terem uma noção. E é muito fácil ir buscar pessoas muito boas na Índia para desenvolver a investigação e pronto, dá para ter ideias e dá para fazer qualquer coisa. Portanto, é bom que nós tenhamos consciência da realidade e que, para promovermos, que não é só a questão de trazer alunos do estrangeiro para cá, mas promovermos os nossos cursos, porque eu falei um pouco na questão do recrutamento destas ideias, mas da internacionalização, nós temos ideia de dar cursos de pós-graduação, quer em Angola, quer no Brasil, e a minha questão é assim, será que as pessoas estão preparadas para ir para Angola? Eu já lá estive 10 vezes. Já vi coisas desagradáveis. Será que as pessoas aguentam estar lá mais do que 2 semanas? E será que as pessoas vão e depois vão repetir no ano a seguir? É tudo muito bonito a primeira vez. Portanto, as pessoas têm que, e somos todos colegas, vamos perceber que as coisas não são fáceis, vamos ter que também dar aulas utilizando a tecnologia, portanto a videoconferência. Eu recordo-me há 3 anos atrás, quando lancei um projeto para dar um curso de licenciatura em Engenharia Civil, em que não havia alunos para Engenharia Civil e continua a não haver alunos, os meus colegas praticamente me bateram e eu disse, bom, vocês davam uma formação em Angola, os alunos vinham cá no máximo 1 mês, para os laboratórios, toda a gente disse que não, que era impensável, não se pode dar nenhum curso, ainda mais de engenharia à distância. Passaram 3 anos, não há alunos, e eles agora dão qualquer coisa. Portanto, perderam foi uma oportunidade, nos agarraram naquele momento, agora a Angola tem o preço do petróleo a praticamente qualquer dia a $10, quando esteve a 130, portanto, estes indicadores de crescimento vão trazer outras limitações e há mercados que começam-se a fechar, mas é óbvio que um mercado como a Índia, a China, a Indonésia, são mercados gigantescos, a Colômbia, o Brasil, nós desde que fizemos o registro no ENEM, estamos a receber chuvas de e-mails de alunos a candidatarem-se do Brasil. E agora podia ser um brincalhão e dizer assim, se eu fosse agora consultar o meu webmail, sei que tenho lá sempre candidaturas também da Índia, eu sei porque vi a hora de almoço, portanto todos os dias estão a cair novas candidaturas. Felizmente temos os funcionários que acabam por fazer esse serviço, mas o nosso objetivo é trazer trabalho. E é óbvio que o trazer trabalho não é aquilo que eu quero. Para mim, quando eu comecei, o objetivo era trazer alunos para a Engenharia Civil. Agora, quando eu chego a Angola ou outro país e alguém diz, vocês dão cursos, por exemplo, de Engenharia Informática, eu tenho os cursos de Engenharia Informática, está tudo a arrebentar. E eu não posso dizer que não dou. Se eu disser que não dou, matei todos os outros. Portanto,
E agora, como é que fazemos? Se calhar deveríamos trabalhar todos em cooperação. Porque é que eu hei de arrancar com 5 alunos no curso de X aqui, X em Coimbra, X no Porto? Porque é que não fazemos um consórcio e não juntamos os alunos? Portanto, e temos este tipo de dinâmica. Não depende de mim, não é? Porque se dependesse... Sim. Eu ia só pôr esta questão, mas que agora parece-me que está a dar a resposta. Era precisamente da vossa experiência, abrindo curso de turmas e cursos em inglês, havendo 3 ou 4, como disse, então de fazer, abrimos o curso, não abrimos o curso, mas a resposta... Mas a minha opinião é que temos que abrir. Temos que abrir. Claro, temos que abrir, porque se não abrirmos este ano, para o ano temos outra vez 2 ou 3 alunos. Depois, a promoção, como é que fazemos a promoção no mercado de recrutamento? Em que existem 5 mil agentes na Índia, 2 ou 3 mil agentes no Paquistão, como é que fazemos? Contratamos toda a gente, escolhemos um, como é que fazemos? Tudo isto é muito importante e as pessoas que estão do outro lado não percebem. Já fechávamos agora a ação, eu peço desculpa. Agradeço o entusiasmo da explicação. Certamente que haveria mais questões para desenvolver. É evidente quando se pega nas questões da internacionalização, pegando aqui pelas questões do recrutamento, não acaba. Isto não é uma sessão sobre internacionalização. Obrigada a todos e a todos pela vossa presença. Em nome do Sr. Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Santarém, professor Dr. Hélder Pereira, declaro.